Acredito que a grande maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo devem conhecer aquela clássica frase de que devemos estudar história para não repetir os mesmos erros do passado no presente. Algumas pessoas até discordam dessa frase, principalmente aquelas pessoas que concordam com o conceito de história cíclica, que algumas pessoas como Henry Kissinger defendem. O conceito de história cíclica basicamente defende que a história se repete. Os mesmos períodos, os mesmos eventos históricos, todos eles seguem o mesmo ciclo. Assim como os grandes impérios antigos, como os romanos, os otomanos, os gregos, os egípcios, sofreram esse ciclo de início, ascensão e inevitável queda, da mesma forma vai sofrer o grande império que estabelece sua hegemonia sobre o mundo hoje em dia, que é os Estados Unidos. Que da mesma forma que o ser humano ele contemplou genocídios no século XX, ele contempla, genocídios nesse século. Genocídios esses que têm uma finalidade parecida, que é o apagamento étnico. Mas independente de qualquer divergência que qualquer conceito desses possa ter, a gente sabe que a semelhança central que eles possuem é estudar história. Ambos eles estudam o passado. E talvez você esteja se perguntando agora o que tudo isso tem em relação com a estética, o movimento cyberpunk em si. É que o cyberpunk ele faz o inverso disso. Ele busca fazer uma análise crítica em relação ao presente com um olhar futurista. Para gerar um melhor entendimento, eu vou buscar trazer a história do cyberpunk em si, das suas raízes, suas origens, as suas inspirações. Eu acho que não tem como não falar do universo cyberpunk sem citar Jinji-Ho, também conhecido como Moebius, que foi o cara que influenciou a estética cyberpunk em si. Algumas de suas obras, como The Long Tomahawk e The Inkle, que mostravam paisagens urbanas altamente tecnológicas, mas distópicas. Uma variedade de sensações, e uma dessas sensações sendo justamente a sensação de que a tecnologia ela evolui de fato, mas a humanidade não. Mas apesar disso tudo, o termo cyberpunk só é utilizado pela primeira vez em 1983 por um autor norte-americano chamado de Bruce Betke. Mas o que realmente deu início à popularização do cyberpunk foi obras de autores como William Gibson, né? Sua obra Neuromancer, e outros atores que também são muito importantes, como John Shirley e Bruce Sterling. Não dá pra não falar também dos animes que utilizam da estética cyberpunk, que é o motivo de eu estar fazendo esse vídeo aqui. Que é o motivo de, eu acho que a grande maioria das pessoas conhecerem a estética cyberpunk, além dos jogos, claro. Animes esses como Akira, que eu utilizei de grande parte do meu repertório para fazer esse vídeo. Outros animes que vão envolver esses elementos cyberpunk, como Cowboy Bebop e Ghost in the Shell. Mas eu quero falar especificamente do anime Akira, não da sua história em si, mas dos aspectos cyberpunk que envolve esse anime, né? Akira que fala sobre o poder das grandes corporações, sobre Neo Tóquio, como ela é tomada por gangues, por decadência social, apesar da alta incidência de tecnologia, a humanidade, a desigualdade social, a exploração continua a mesma. O mundo ainda é movimentado em função do lucro, em função dos interesses de quem detém o poder econômico. E, consequentemente, o poder político. São eles que movimentam a maioria das decisões políticas que vão envolver a história do anime em si. Akira também vai abordar temas como a destruição ambiental e exploração de recursos que causam esses problemas ambientais presentes em Neo Tóquio. Ghost in the Shell também é uma ótima obra que vai explorar temas como de como as corporações tecnológicas elas vão agir em função do seu próprio interesse, como já citado anteriormente. Um exemplo disso notório é as preocupações que são levantadas em relação à privacidade e controle exercidas sobre essas corporações. Ghost in the Shell ele vai abordar também como a tecnologia, o avanço tecnológico, ele não vai agir de fato
em questão do controle para assegurar o bem social das pessoas. Tudo uma tentativa de monitoramento, de manipulação das pessoas por meio dos processos tecnológicos, que é uma coisa que a série, que o anime ele capta bem, que ele aborda de um jeito muito bom. E a reflexão que fica é: a gente já não vive o início de um processo parecido que a gente testemunhou nesses animes? A resposta é sim. A gente acompanha uma alta incidência tecnológica na nossa época, acompanhada também de desigualdade social, de pobreza, de fome e de exploração. Um exemplo de acessibilidade tecnológica que a gente pode observar é a facilidade de comprar um carro nos Estados Unidos. De fato, comprar um carro lá é mais barato, é mais fácil, mas a gente vê também em contraste que o direito à moradia, que é um direito básico, é sendo negado a muitas pessoas, sabe? A gente tem um número equivalente a pelo menos 400 mil pessoas morando dentro de veículos dentro dos Estados Unidos. Eu já vi relato de pessoas que moravam em ruas que sequer eram asfaltadas, sabe? E nessas ruas que nem asfaltadas eram, tinha uma presença de empresas de fibra ótica nelas, entende? No Brasil, um exemplo notório disso também é a questão do acesso a celulares, a telefone, a internet. A gente vê um número muito alto hoje em dia de pessoas que têm acesso à tecnologia no Brasil, de fato, mas ao mesmo tempo a gente vê um número de insegurança alimentar muito alto, um número de pessoas que sofrem com a falta de saneamento básico, infraestrutura muito alto, sabe? Em contraste obviamente, ao avanço tecnológico. E para terminar o vídeo, eu vou explicar o conceito do capitalismo de vigilância, algo abordado nesses animes. É basicamente uma forma de economia onde as empresas lucram através da coleta, análise e venda dos dados dos usuários. E isso está intrinsecamente ligado ao algoritmo das redes sociais e como elas fomentaram a candidatura e eleição de pessoas como Trump e Bolsonaro em 2017 e 2018. Através de propagandas e fake news e, obviamente, o algoritmo, a gente observa como eles conseguiram mover a massa eleitoral em seu favor. E nisso a gente observa como os canais de comunicação, como as mídias são utilizadas como forma de controlar os indivíduos, de manipulá-los. E a pergunta que fica é: a gente realmente é livre, de fato? Isso realmente é a liberdade de expressão que essas pessoas tanto defendem? Porque tudo que eu vejo é manipulação. As pessoas estão virando escravas morais e psicológicas. São literalmente ciborgues e marionetes das grandes corporações.